Sejam todos bem-vindos. Essa é uma série de estudos bíblicos e o tema do estudo de agora, as leis de Deus. Não esqueça, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Como seria o trânsito se não houvesse as leis de trânsito? Imagine todos os carros passando no semáforo vermelho, não respeitando as placas de advertências. Como seria a nossa justiça se não houvesse o Código Penal? Imagine o juiz ao julgar um criminoso, sem parâmetros para mensurar o crime cometido. Como seria se você tivesse filhos adolescentes e não tivesse regras em casa e eles pudessem chegar e sair a qualquer hora sem dar satisfações? Sem dúvida, seria um absurdo considerarmos essas hipóteses. Isso nos leva a crer que nós, seres humanos, necessitamos de regras para que a sociedade conviva em harmonia, de princípios para nortear nossas decisões e comportamentos. Agora imagine Deus, o Criador dos céus e da terra. Será que Deus faz as coisas sem planejar, sem ordem, sem regras? Certamente não. Como sabemos, nosso Deus é um Deus de ordem, decência, e devemos adorá-lo com santo temor. Veja em 1 Coríntios capítulo 14, versos 33 e 40, e também em Hebreus capítulo 12, verso 28. O povo de Deus havia passado mais de 400 anos escravos no Egito, um país idólatra e distante do verdadeiro Deus. Com o passar do tempo, o povo de Deus absorveu muito da cultura egípcia, bem como da religião. Sendo assim, ao libertar o povo, Deus precisava novamente orientá-los, para poder fazer deles uma grande nação, e nenhuma nação pode existir se não houver leis e regras. Nesse contexto, Deus institui diversas leis para seu povo: leis de saúde, leis civis, leis cerimoniais e leis de caráter moral, etc. Às vezes a palavra lei refere-se aos 10 mandamentos, outras vezes referem-se à Torá como um todo, os primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Mas quais delas estão em uso nos dias de hoje? E quais delas eram exclusivamente para o povo de Israel? Veremos nesse estudo. Muitos poderiam argumentar que a Bíblia não faz distinção dessas leis, e de um certo ponto de vista estão corretos, pois tudo é lei de Deus. Mas a palavra de Deus é clara em mostrar pelo menos aspectos diferenciados entre as leis. Observe: leis de caráter cerimonial e demais leis. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem para os levitas que levavam a arca, dizendo: tomai este livro da lei, e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio capítulo 31, versos 24 ao 26. Lei de caráter moral. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falará no dia da congregação, no monte no meio do fogo. O Senhor deu a mim, virei-me desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Deuteronômio, capítulo 10, versos 4 e 5. É muito clara a diferença. Note: lei moral. Foi escrita por Deus. Foi escrita em tábuas de pedra. Foi posta dentro da arca. Leis cerimoniais e demais leis. Foi escrita por Moisés. Foi escrita em um livro. Foi posta ao lado da arca. O povo judeu obedecia mais de 600 preceitos em suas leis. Foram as práticas cerimoniais que consistiam em ordenanças que eram previstas nas leis que foram anuladas e não a lei em si. Veja em Efésios 2, verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Fica claro que os 10 mandamentos não foram anulados, pois tratam de princípios morais universais: não mentir, não furtar, adorar somente a Deus, etc. Lendo o contexto todo, desde o verso 11 de Efésios 2, observamos que o ponto central do texto é a separação que havia entre gentios e judeus. Naquele tempo, havia várias leis cerimoniais que foram dadas ao povo de Israel, como mencionamos anteriormente. Com o sacrifício de Cristo, essas ordenanças cerimoniais que apontavam para ele, como o sacrifício de cordeiro simbolizando ele, bem como toda a doutrina sacerdotal representada no santuário hebreu, não tinham mais necessidade para nós cristãos. Então, essas leis tiveram suas práticas anuladas. Por isso o texto de Efésios diz que Cristo derrubou o muro de separação entre os judeus e gentios. Outro texto que reforça esse ponto de vista é Colossenses 2, verso 14. Veja: E
cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Devido ao pecado, a humanidade tinha sobre suas cabeças uma condenação à morte eterna. Romanos 6, verso 23. Com a cruz, Cristo removeu essa dívida que demanda da lei de Deus. Note que o texto diz que foi removido a dívida, mas não menciona que foi removida a lei em si. O que mudou foi o sacerdócio e não a lei propriamente dita. Podemos dizer que a forma de gestão da lei mudou. Antes era necessário efetuar diversos rituais cerimoniais, com sacrifício de animais mediados pelo sacerdote do santuário hebreu, representado o futuro sacrifício de Cristo. Mas quando Cristo veio, todas essas ordenanças previstas nas leis cerimoniais caducaram e não mais são necessárias. A Bíblia nos ensina que somos salvos unicamente pela graça de Cristo, mediante a fé. Veja em Efésios 2, verso 8, e Atos 16, verso 31. A lei de Deus não é obedecida para buscar salvação, isso é legalismo, mas é obedecida como prova que você já está salvo em Cristo, ou seja, obedecemos por amor. Leia em João 14,15. Ao aceitarmos a Cristo como Salvador, Ele passa a habitar em nós. Ao estarmos debaixo da sua graça, nós cristãos somos direcionados pelo Espírito Santo para uma vida de obediência. Atos 5, verso 32. Ou seja, guardando os mandamentos de Deus, estamos sendo obedientes e gratos a Deus. Partindo para a conclusão desse estudo, iremos fazer uma breve análise de alguns versos bíblicos que aparentemente nos dão a entender que as leis de Deus não são válidas após a cruz. Vejamos, em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim, neste texto, vem do grego telos e significa alvo, objetivo ou finalidade. Esta é a mesma que aparece em 1 Pedro 1:9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Será que a Bíblia está dizendo aqui que a fé teve um fim? Ou que não precisamos mais ter fé para sermos salvos? Claro que não, seria absurdo supormos isso. De acordo com o original grego, a tradução correta deste texto é: obtendo o objetivo ou finalidade da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mateus 5:17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir desse texto vem do grego plerou, que significa plenitude ou plenificar. Ou seja, Jesus trouxe plenitude à antiga aliança, trouxe o seu significado. Como vimos anteriormente, os sacrifícios de cordeiros, entre outros animais, eram apenas uma sombra, símbolo ou imagem do sacrifício de Cristo. Quando Cristo veio, tudo se cumpriu nele. Faremos a análise de um último texto bíblico. Há outros, mas creio que apenas esses mencionados aqui já são suficientes. Gálatas 3:13 lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele maldição em nosso lugar. A Bíblia está dizendo que a lei é uma maldição? Se a lei fosse maldita, isso colocaria a Bíblia em contradição, pois Paulo diz em Romanos 7:12: porquanto a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Como entender então? A explicação é simples. O que é pecado? É a transgressão da lei, 1 João 3:4. E qual é o salário do pecado? A morte, Romanos 6:23. Ou seja, o pecador mereceria morrer. As consequências da quebra da lei é a morte. Em outras palavras, a condenação da lei é a morte. Essa é a maldição da lei, a morte. Mas somos pecadores e estamos vivos ainda. Por quê? Porque Cristo nos resgatou da condenação da lei, fazendo-se Ele próprio condenado em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele aboliu por sua misericórdia as consequências, ou maldição, da transgressão da lei, que é a morte do transgressor. Agradecemos por sua atenção. Para mais informações sobre esse tema, leia o estudo completo no site explorandoabiblia.com. Deus o abençoe.